Amém. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração para nós iniciarmos. Senhor, em nome de Jesus, assim nós oramos, pedimos ao Senhor que esteja no controle de todas as coisas, que o Senhor possa levar a nossa mente cativa à obediência à tua palavra e que a mão do Senhor seja sobre nós, trazendo, Pai, desenvolvimento, né? Dentro do conhecimento, Pai, dentro da sua graça, manifestando em nós o teu poder, para que nós possamos prosseguir para a nossa caminhada dentro do nosso propósito para chegar aos nossos destinos. Assim nós clamamos a Ti e desde já te agradecemos por essa rica oportunidade de poder estarmos junto aqui, participando com todos os nossos irmãos desse momento tão especial. Amém. Deus abençoe a todos. Shalom, shalom a todos. Ronaldo, é com você. Shalom, shalom, boa noite a todos. O frio foi embora do Goiás. Quem estava no Goiás, que estava acostumando com o frio já foi embora. Está o calorzão de Palmas aqui em Rio Verde. Tá não, viu, Ronaldo? Desculpa, mas aqui tá frio, viu? Anápolis é difícil, né? Anápolis não esquenta fácil, mas aqui tá um calorão só. Olha, Palmas tá Tá frio, quase igual viu, Ronaldo? À noite. É mesmo? É. Só à noite, Meu Deus, porque é só eu durante vim o dia pra cá. pegando fogo. É, Palmas faz 3 estações num dia só, né? Calor, é quente, muito quente e queimando. Amém. Então, gente, vamos decorrer um pouquinho aqui sobre Atos 21 e 22, né? Na verdade, é decorrer mesmo, porque Paulo, é isso que Paulo está fazendo. Paulo está fazendo a sua viagem de volta a Jerusalém. E o interessante é que nessa trajetória de Paulo, há várias coisas interessantes e algumas eu queria pontuar, né? Primeira coisa, quando Paulo ele chega, né, na Síria, depois de viajar por 7 dias, né, numa embarcação, no navio cargueiro, ele encontra ali alguns discípulos e ficam com eles ali, né? Nesse tempo que Paulo fica com eles, movidos pelo Espírito, ele alerta Paulo, para Paulo não descer a Jerusalém. E eu vejo Paulo, né, tanto no 21 quanto no 22, aqui você vai vendo, no 21, no 22 ele já vai preso, mas no 21 você vai vendo Paulo sofrer, vamos dizer assim, o mesmo que Jesus sofreu, a mesma ação, né, para que ele desistisse. Jesus disse que vai em Mateus, se não me engano, capítulo 16, Jesus conta que vai descer a Jerusalém e tal, e lá é necessário que ele padeça, que ele sofra. Então, Pedro vai dizer assim, não tenha dó de ti, Jesus. Jesus o repreenda, para trás de mim, Satanás. Mas os discípulos, eles não falaram aquilo por mal, vamos dizer assim, eles falaram porque eles não queriam que Jesus morresse. E não queriam que Jesus fosse a Jerusalém. E Paulo vive a mesma situação. Os discípulos falaram para Paulo, Paulo não vai não. Mas como Paulo era um homem decidido, eles não puderam convencer Paulo. E depois que Paulo passa com eles 7 dias, então Paulo vai retornar à embarcação, porque a embarcação estava descarregando, então eles vão voltar. E o que me chama a atenção aqui nesse retorno, quando Paulo está indo para o porto, é que as famílias inteiras, a Bíblia diz que eram os homens, mulheres e filhos. Então, Atos aqui faz a menção de famílias que serviam ao Senhor. Eu gosto de frisar isso porque, na maioria do tempo, você está vendo Paulo, Barnabé, Paulo e Silas e tal, mas no texto aqui ele vem e enfatiza que os discípulos estavam com as suas famílias. Então, Paulo continua a sua ida até chegar na Judéia. A Bíblia diz que ele chega na casa de um evangelista, né, que era Filipe, e esse Filipe era um daqueles diáconos que foi instituído lá em Atos, no comecinho de Atos, quando a dificuldade em repartir, né,
os alimentos ali, começaram a ter uma demanda, né, uma ação social, e os apóstolos, para não se envolverem nisso, constituem os diáconos, e um dos diáconos era esse Filipe. Vocês lembram qual era as características para poder ser um diácono ali? Bem diferente dos dias atuais, precisavam ser homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo. E esse Filipe, né, era tão cheio do Espírito Santo que ele é conhecido como evangelista. É o homem que andou no redemoinho. Mas o interessante é que quando ele chega ali, a Bíblia diz que Filipe tinha 4 filhas virgens. E chega um profeta chamado Ágapo e diz para ele, pega o cinto de Paulo, amarra as mãos e pé, e diz assim fará a este homem quando chegar em Jerusalém. E ainda assim, Paulo continua a sua caminhada. O que me chama a atenção nesse texto é que quando diz que elas eram virgens, eles estavam dizendo que elas eram puras, elas não haviam contaminação. Haviam 4 profetas, tinha referência, era filho de Filipe. Toda vez que a Bíblia cita o nome do pai, está dando a referência de onde veio. Então, elas tinham referência, eram sem contaminação, e ainda assim, eu penso comigo, isso é pensamento meu, não está escrito, que provavelmente, se os homens, se na Síria os discípulos já haviam alertado Paulo, você acha que quando ele chegou na casa de Filipe, uma dessas meninas já não tinha alertado Paulo sobre Jerusalém? Porque senão não havia necessidade de dizer que eram profetas e pura. Mas aí vem um outro profeta de um outro lugar. Chega alguém que não estava na conversa e diz, olha, assim fará a este homem a descer a Jerusalém, amarrado os cintos nas mãos e nos pés. Mas Paulo estava determinado aí. Então aqui você vê a determinação de Paulo em ir a Jerusalém. Eu fico pensando, falo, você fala que você fala para mim, fala, se você for lá em Anápolis, você vai preso, eu não passo nem na porta, nunca mais. Mas Paulo, ele tinha convicção do que Deus havia chamado ele. E aqui nós estamos falando de ir a Jerusalém, né? Porque mais para frente você vai ver que Paulo foi parar em Roma. Né? Depois do 23 para frente você vai ver isso. A caminhada de Paulo a Roma. Mas aqui, o que me chama a atenção nesse texto são esses pequenos detalhes de que haviam... Por onde Paulo passou? Paulo, antes, ele sai de Jerusalém. Se você pegar lá, se não me engano, capítulo 8 e 9, Paulo começa a sair de Jerusalém. E Paulo vai andar por toda a Ásia, por todos os territórios, fazendo discípulos. E agora Paulo estava regressando a Jerusalém. E por onde ele passa, Paulo é bem visto. Até que chega a Jerusalém. Quando ele chega a Jerusalém, os discípulos dizem para eles assim, Paulo, aqui tem milhares de pessoas que creram no Messias. Só que eles são zelosos da lei, porque ao contrário de muitas vezes a gente pensa, né, e é falado, Jesus não aboliu a lei. Então, eles dizem, eles são zelosos, eles são cuidadosos da lei. Quando falou para Paulo que era zeloso da lei, Paulo, sabendo quem foi ele pensou, boa coisa não vem aí. Porque quando Paulo perseguiu a igreja, Paulo era zeloso. Paulo achava estar fazendo algo correto. E os discípulos dizem, olha, tem milhares que aceitaram o caminho, aceitaram o Messias. Porém, são zelosos da lei. Então, eles fazem uma proposta para Paulo, no mínimo, estranha. Ele diz, olha, Paulo, tem aí 4 jovens que estão fazendo um voto. Entra com eles nesse voto e paga. É bom que diz para ele paga a despesa dos jovens. Já põe Paulo logo na prensa. Diz, olha, para escapar você vai ter um preço aqui. E Paulo se propõe a fazer o voto, né? Ele estava fazendo o voto de Nazireu e Paulo entra com de carona no voto para que as pessoas vissem Paulo e entendessem que ele estava cumprindo a lei, que ele não estava descumprindo a lei. Porque havia-se uma calúnia onde Paulo estava pregando contra a circuncisão.
E esse problema da circuncisão, da incircuncisão, chegou a Jerusalém. A conversa chegou lá e a conversa chegou distorcida. Até porque Paulo entendia, não foi Paulo apenas, mas estavam todos os apóstolos, inclusive foi Tiago quem deu o veredito sobre essa questão, que os gentios não precisavam circuncidar. E como Paulo pregava aos gentios, automaticamente Paulo não ensinava sobre a circuncisão. Mas para os judeus que estavam em Jerusalém, era inadmissível que os gentios, aceitando o Messias, não se circuncidassem. Então Paulo vai ao templo, e o interessante, agora esqueci o nome do homem, tá aqui, peraí. Trófone era grego. E os judeus acham que Paulo levou esse grego no templo. E começa um alvoroço e eles pegam Paulo, começam a bater em Paulo. Uma calúnia, uma pequena difamaçãozinha já não estava bom. Disseram, ele entrou com um grego, ele colocou um grego dentro do templo, porque não podia. E aí eles começam a bater em Paulo, e daqui a pouco, então vem a guarda romana, pega o Paulo, para proteger Paulo, para que eles não matassem Paulo. Mas aí chega um ponto em que Paulo pede para o centurião, deixa eu falar com a multidão, e o centurião deixa. Eu acho interessante a ousadia de Paulo, porque a multidão queria matá-lo, e agora Paulo quer falar com eles. E Paulo, então, faz gesto com a mão, a multidão cala para ouvir Paulo. Eu falei, gente, isso só pode ser por Deus. Imagina uma multidão irada, querendo matar o homem de qualquer jeito, ele faz sinal com a mão, o pessoal fica em silêncio, o pessoal fica. Mas quando Paulo fala em aramaico, que era a língua nativa dos judeus, então maior foi o silêncio. Naquela hora, Paulo coloca os homens em dúvida, os pensamentos deles foram em dúvida. Eles pensaram, quem é esse homem? Ali eles desconheceram o Paulo que eles estavam agredindo. E Paulo começa a discorrer toda a sua história. E eu, se eu fosse Paulo, eu omiti um pouquinho da história, mas Paulo decorre, Paulo diz, sou judeus, nascido e tal, cresci aos pés de Gamaliel, até chegar em um ponto em que Paulo dizia, eu fui perseguidor da igreja. Não da igreja, né? Da igreja somos nós que dizemos. Fui perseguidor do caminho, perseguidor daqueles que seguiam o caminho, que era assim que era conhecido aqueles que seguiam o Messias, né? Então, quando Paulo diz isso, então o povo começa a gritar, tira esse homem daqui, porque a multidão fica revoltada. Mas a multidão queria fazer com Paulo o mesmo que Paulo fez a Estevão. Mas agora, de um a outro lado, não, agora nós estamos defendendo a lei. Porque Paulo antes achava que estava defendendo a lei. Mas Paulo é preso, e o centurião ele fica interessado na história de Paulo, e Paulo começa a decorrer com ele, chega um ponto que eles pegam e falam, não, já que não tem jeito, né? O jeito vai ser dar uma taca nesse camarada, depois não prende. Quando eles amarram Paulo, estão amarrando ele para bater, Paulo diz assim, é justo, é certo açoitar um cidadão romano sem uma devida acusação? Então o soldado fica preocupado, vai e fala com o chefe da guarda. Quando o chefe da guarda ouve isso, já estatala o olho, vamos dizer assim, ele vem falar com Paulo e diz assim, como que é isso? Eu paguei um preço, um valor grande para receber a cidadania. E Paulo diz, é por nascimento. Aí você vê Paulo, um judeu, Paulo diz que é judeu, né? Circuncidado ao 8º dia, embora tivesse também dupla cidadania, ele era cidadão romano. Mas Paulo, hora nenhuma, Paulo fala disso a não ser
para defender a sua vida quando ele ia ser açoitado pelos romanos. Então Paulo diz, olha, eu sou cidadão romano, é justo você fazer isso? Então a Paulo aqui ele apela para César, e eu acredito que aqui Paulo começa a caminhar numa questão que ele sabia do chamado dele. Paulo conhecia, né? Paulo não era um simples homem, vamos dizer, ele era um homem muito estudado, então ele sabia o que ele estava fazendo. Quando Paulo diz que é cidadão romano, como ele se identifica como cidadão romano, ele sabia que ele ia ter que ir para César. E Paulo sabia que era necessário ir para Roma. Jerusalém era só uma passagemzinha, era só para carimbar o passaporte. O passaporte foi carimbado a murros e chutes. O pessoal aqui, eles não aceitam o discurso de Paulo, como muitas vezes nós temos dificuldade de aceitar o novo entendimento, simplesmente por uma coisa, pela autopreservação. Quando essas pessoas elas espancam Paulo e diz que ele não guardava a lei, estava ensinando a quebrar a lei, essas pessoas elas só queriam se autopreservar. A autopreservação é o que nos impede de examinar. Então, quando nós estamos fazendo esse estudo de Atos, nada mais é do que acender uma luz em nós, dizendo, opa, eu tenho que examinar as coisas. Eu tenho que ver se é assim mesmo. Não é pecado, mas eu mesmo converti na Assembleia de Deus. E fui muito abençoado. Fiquei lá por 10 anos. Em 10 anos, eu acho que eu só não fui na igreja, porque se brincar nesses 10 anos, se eu tiver uns 30 dias sem ter ido na igreja em 10 anos, é muito. Eu ia de segunda a segunda. No último ano, eu morava na mesma quadra da igreja. Lá tinha culto. Segunda-feira era oração. Terça, culto de ensino. Quarta, reunião. Quinta, culto de campanha. Sexta, reunião nos lares. Sábado, culto de jovens. Escola dominical, domingo. Então, eu estava na igreja todo dia, por 10 anos. E muitas coisas eu não podia pensar diferente. Eu não estou dizendo de afrontar líderes, não é isso. Eu estou dizendo de pensar diferente. De examinar coisas diferentes. Para você ter uma ideia, chegou um ponto que, na igreja que eu converti, e chegou um ponto que o pastor disse, qualquer livro que você estiver lendo, que não seja os livros que eu determinei, vocês estão em desobediência. Se vocês verem qualquer outra mensagem que não seja a minha, vocês estão em desobediência. Mas isso era o quê? Autopreservação. Para não perder, para controlar, é mais fácil atacar. Que era o mesmo caso que os judeus estavam fazendo com Paulo. Eles tinham medo de perder a identidade. Olha, eles antes, eles sabiam que havia o Messias, que o Messias havia de vir. Quando o Messias vem, muitos deles não aceitam. Depois da morte, depois da crucificação, depois da ressurreição, depois de Atos 2. Então, muitas dessas pessoas, elas começam a vir e a reconhecer o Messias. Mas ainda assim, elas tinham medo que isso o afastasse da lei. Porque foram falado que Paulo ensinava as pessoas que não era mais necessário a circuncidar. Não eram necessários os judeus. Mas os gentios, eram os gentios que não eram necessários circuncidar. Mas os judeus continuavam circuncidando, até o dia de hoje. Mas essas pessoas o fizeram por autopreservação. Elas não queriam correr o risco. E quando você não quer correr o risco, você não examina. Quando você não quer correr o risco, você não para estudar. Quando você não quer correr o risco, não, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, eu entendi assim. Assim tá bom. E com o reino de Deus não dá para ser assim. Hoje eu ouvi uma palavra do Bill Johnson que casa bem com isso. Bill Johnson diz que Isaac ficou tão feliz por Abraão continuar ouvindo a Deus.
A Bíblia diz que quando Abraão vem com o cutelo para imolar Isaac, Deus disse assim, não, Abraão, tá bom, pode deixar, eu sei que tu me amas. Então Abraão não dissipa Isaac. Porque Abraão continuava ouvindo a Deus. E quantas vezes nas nossas vidas, ou inúmeras pessoas sacrificaram Isaac, porque deixou de ouvir a Deus. Deus disse, eu não quero isso. Naquele momento, e com o decorrer do tempo, eles não ouviram o que Deus estava dizendo de continuamente. Assim eram os judeus, eles ouviram lá atrás, eles conheciam a Torá, eles leram lá, sem muito entendimento, então eles não estavam ouvindo o que Deus estava fazendo de novo. A maneira em que Deus estava trabalhando. Então, o que eu quero dizer? É necessário continuar ouvindo a Deus. Porque às vezes a gente ouviu Deus lá atrás. Ah, o que eu ouvi de Deus me trouxe até aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus continua falando. Falando através da tua palavra. Falando através de canções. Falando através das percepções. Os judeus, quando eles ficam bravos com Paulo, é por causa disso. Eles não entendiam o agir de Deus naquele tempo. Como assim? Mas eles não queriam... Como assim Paulo está ensinando que não precisava circuncidar? Gente, eles estavam em Jerusalém. Eles estavam onde foram definidos. Né? Foram ali que teve o primeiro concílio, onde decidiu-se que o gentil só ia se abster da comida consagrada aos ídolos, da prostituição, porque, Tiago ainda diz, porque todos os sábados a lei de Moisés é ensinada na sinagoga. Ou seja, não precisava, porque aos sábados, quem fosse à sinagoga ia estar ouvindo sobre a lei. Mas Paulo faz algumas restrições. Né? Paulo não. Na verdade, não foi Paulo quem decidiu, foi todos os apóstolos, mas quem dá ali as diretrizes foi Tiago. E ele diz o seguinte, que se abstenha da comida consagrada. Por quê? Porque eles entendiam que o gentil não precisava circuncidar. Mas uma falácia de que Paulo estava instruindo as pessoas, não só gentios, mas judeus, a não circuncidar. Os judeus guardados, né, da sua autopreservação, eles não quiseram nem ouvir Paulo. Eles não quiseram decorrer sobre o assunto. Eu me recordo em um dia em que estávamos em Palmas, na Casa do Sobrenatural, e uma pessoa disse assim para mim, as pessoas, tem muita gente que vem nessa torre, eles são religiosos. Aí eu falei, mas também nós também somos religiosos. Com o termo pejorativo da palavra, né? Porque religioso, né, é alguém que vive piedoso, porque religião é religar o homem a Deus. Mas com o termo pejorativo da palavra, eu disse, nós também somos religiosos. Aí a pessoa disse, não, eu não. Eu disse, Eu disse, você acredita em umas coisas e à medida que eu já acreditei. Ela disse, mas não é assim. Eu disse, por exemplo, você acredita que o Espírito Santo é uma pessoa? Eu falei para ela. Ela disse, não, mas não é assim, porque eu tive uma questão emocional. Eu disse, eu sei. Eu só estou dizendo que você analisa, às vezes a gente analisa as pessoas sem analisar a nós mesmos. Eu falei para ela, eu tenho coisas comigo. Eu falei para ela. Que hoje eu entendo que já não me servem. Porém, me trouxeram até aqui. Aí a gente tivemos uma discussão, nós estávamos assando uma carne. Eu dava uma beliscada na carne e uma na pessoa, né? Com conversa. E ela chegou a esse entendimento. Que essa história de que são religiosos, porque aqui os judeus, se a gente olhar para os judeus, diz, nossa, mas esses judeus eram muito religiosos. No termo pejorativo da palavra. Não, gente, eles estavam usando de preservação. Autopreservação. E a gente também tem isso. Por isso que nós estamos estudando Atos. Para quê? Para pensar, para questionar, para conversar.
para chegarmos em um denominador comum. Você vai ver a Bíblia dizendo assim, cada um fique na luz que foi chamado, ou seja, no entendimento que você tem. Mas como é esse entendimento? À medida que eu vou lendo, eu vou conhecendo os judeus, né? Eles têm um método de ensino diferente do nosso. Eu tenho um amigo nosso, o Henrique, o mestre Henrique, né? A gente brinca com ele, pegava ele e minha esposa, os dois para debater o mesmo assunto. E eles estavam concordando na mesma coisa, mas quem vê isso achava que eles estavam brigando. Porque os judeus, eles têm, o ensino é debate, diferente do nosso contexto. Alguém sempre fala, e sinceramente quem fala vai puxar para a crença dele, vai puxar para aquilo que ele entende. Se você for numa escola, um professor, pode ser o professor da matéria que for, ele sempre vai puxar para aquilo que ele acredita. E no meio cristão, religioso, não deixa de ser diferente. Então sempre vai pender para o lado em que ele acredita. Baseado na sua história, baseado no que ele viveu. Assim igual o juiz. O juiz também, ele julga, ele tem lá as suas questões para julgar, mas ele sempre vai julgar baseado naquilo que tem, nas diretrizes que ele tem, mas ele vai pender para a história de vida dele. Sempre vai pender. Né? Eu falo isso porque a minha esposa está nesse meio, então a gente acaba sabendo, inclusive tem advogado que quando sabe que é o juiz, por exemplo, no caso de uma moça que hoje ela é juíza, mas que a mãe sofreu violência, quando é caso de violência, quando o réu vai para ela, o advogado diz, já perdemos. Não é que o cara não errou, mas ela sempre vai pender naquilo que ela viveu. Então, a história da pessoa, ela conta, acaba dando uma... E aqui os judeus sabiam disso. A história dos judeus, ele viu o que aconteceu com os judeus, eles viram quantas vezes eles sofreram por deixar a palavra do Senhor, por deixar os mandamentos, por deixar as ordenanças, por deixar de cumprir, vai para a Babilônia. Então, quando eles veem isso daqui, opa, deixando de circuncidar, daqui a pouco vão deixar outras coisas, daqui a pouco vão parar com isso, vão parar com aquilo, e eles, para se preservar, eles dizem, é melhor matar esse homem, por zelo. Eu estou dizendo de Paulo, gente, mas o que eu quero que vocês pensem? Que às vezes a gente mata pensamentos. Às vezes a gente começa a ter algumas dúvidas e a gente tem medo de examinar aquilo. Tem medo de, não, será que é assim mesmo? Será que eu estou pensando, será que está certo? Não, vamos parar aqui, vamos abafar, porque é melhor. Era o que os judeus queriam fazer com Paulo. Mas Paulo perseverando, sabendo o que Deus havia chamado ele, Paulo faz um discurso, né? E Paulo sabia como agir. Quando Paulo fala em aramaico, as pessoas param para ouvi-lo. Eu fico pensando, gente, por que Paulo não fez isso antes de apanhar? Mas Paulo esperou apanhar. E ainda assim, Paulo persevera. Então, se eu pegasse aqui o 21 e o 22, de tudo que mais me chama a atenção, essa questão que a autopreservação, às vezes, ela nos impede de entender o que está acontecendo, nos impede, muitas vezes, de ouvir o que Deus está fazendo no presente, e também a perseverança de Paulo. Essas são as minhas palavras. Se alguém quiser fazer uma pergunta, se eu souber, eu respondo. Se não, eu peço ajuda aos universitários. Pode ser pertinente a esse texto ou a outro texto. Fique à vontade, gente. Mais uma pergunta, Edna. Não tenho pergunta, não. Foi bem esclarecedor. Então, eu vou fazer para você. Amém? Quer complementar, Ed? Fica à vontade. Eu acho que esse texto, quando ele fala muito da viagem de Paulo, não tem muito um assunto assim para decorrer.
queria falar, eu quero agradecer, Ronaldo, pela sua disponibilidade em trazer essas coisas para a gente, e assim, o que me faz pensar é a coragem do Paulo diante desse cenário, que ele sabia que ele ia para morrer, essa entrega dele, mesmo sabendo que ele estava indo para um matadouro, vamos dizer assim, no decorrer do percurso dele, né? E eu fico pensando assim, o quanto a gente, bom, eu posso falar por mim, né? Não a gente, vou falar de mim, Simone, né? Se eu teria essa coragem mesmo que ele teve de ir em direção aquilo que Deus queria realmente fazer com ele, essa confiança em Deus e saber assim, ó, você está indo para morrer. Você vai passar por um julgamento, porque ele era realmente um homem que orava, buscava o Senhor, tinha essas experiências com Deus, certamente ele sabia, né? E aí veio esses profetas no meio do caminho e também confirmaram a palavra. Então, me faz pensar, refletir sobre a minha vida, né? Sobre o quanto eu teria essa coragem que ele teve de ir, porque assim, automaticamente no meio de uma palavra como essa, dessa sensação de, tipo, você vai lá para morrer mesmo, talvez a gente se esconda e não queira, e fala, não, para lá, deixa eu ver, tem outro jeito, né, e tem como eu ficar um pouco mais, mas ele tinha uma convicção tão grande, né, que, como ele falou mesmo, que para ele morrer era lucro, né, que ele não estava mais se importando, se entregando mesmo. Então, muito obrigada por compartilhar aí o seu ensino, né, muito bem colocado, e eu vou meditar mais profundamente, né, até que ponto Simone, estou pronta para me entregar mesmo totalmente por esse evangelho, porque nesse mundo que a gente vive, cheio de coisas para nos distrair, a gente, mesmo diante de homens de Deus também, que a gente vê aqui na igreja brasileira em si, né, as pessoas não estão tão preocupadas assim em morrer por Jesus, muitas vezes. A gente tem visto uma liderança mais preocupada em juntar recursos, em enriquecer mesmo, em cuidar do patrimônio, de mostrar do que fazer esse tipo de entrega, né? Então, que lindo seria se a gente tivesse mais homens, né, como Paulo nos nossos dias, fazendo mesmo essa entrega e confiando no propósito de Deus para a vida deles. É só um pequeno comentário, assim, desculpa, mas foi muito bom, muito obrigada. Amém. Amém. Inclusive, esse é o grande desafio nosso, né? A gente está propondo, né, falando sobre Atos, mas quando a gente faz a escola, né, nível 1, né, a Escola do Sobrenatural, é esse texto, é esse livro que é lido durante os 7 dias no monte. Quando termina lá no 28, aí o apóstolo diz assim, e Atos 29, deixa eu ver se é 28, isso. Atos 29, quem vai escrever? Aí a gente fica assim, né, com o olho, ele diz assim, é você, é a sua história, você é o discípulo do Senhor. A gente precisa, porque às vezes a gente olha para os personagens bíblicos, e aí, como a história deles já aconteceram, então a história é completa. Então, olhar hoje para a história de Paulo e admirar Paulo é fascinante. Mas quando Paulo viveu isso, a gente não tem noção do como foi isso. Né? Às vezes a gente fala, nossa, mas eu tenho os meus conflitos internos, eu tenho os meus problemas extras, né? Não só os internos, mas os que estão de fora. E é tão difícil. Paulo também tinha suas questões. Mas quando a gente olha para eles, a gente tem uma ideia, muitas vezes, não é explícita, mas de que esses homens eram homens com DNA melhorados, eram pessoas melhores do que nós. Mas eles eram homens igual a nós, sujeitos às mesmas questões. O único diferencial é que eles não pararam. Paulo teve N motivos. Paulo teve, você vai vendo ali no começo, né, do capítulo 21, eles estavam com os amigos, os discípulos, e eles disseram, a Bíblia diz assim, e pelo Espírito eles deram a entender a Paulo que não fosse. Depois Paulo chega na casa de Filipe e um profeta diz assim, vai fazer com o dono desse cinto, vai ser amarrado. Depois que o profeta disse, as pessoas ainda insistiram com Paulo para que ele não fosse. As pessoas querendo cuidar de Paulo, disseram, oh, não vai não, Paulo, para com isso. E Paulo disse, não, eu vou. Então ele enfrentou tudo isso.
E eu sei que... Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sei que cada um tem sua luta. A gente faz um plano, a gente tem uma perspectiva, às vezes, do futuro, e as coisas não caminham como a gente quer. Mas, mesmo assim, nós precisamos perseverar. Né? Todo dia nós temos uma coisa, a decisão. Eu falar em decisão, quando eu olho para esse texto de Paulo, eu disse, meu Deus, Paulo estava disposto, né? E aqui nós estamos falando no começo, depois você vai ver lá na frente, né? Continuação é outras aulas, mas que Paulo sofreu naufrágio, indo a caminho de Roma, e ainda assim, Paulo permaneceu. Então, Atos 29 é a minha história, é a sua história. Nós precisamos escrever essa história. Eu fui para o jejum de 40 dias, quando chegou no 37 dias, eu já estava para acabar o capítulo. Eu disse, vamos parar aqui, porque eu não aguento mais. Mas meu irmão estava lá, tinha o pastor Saulo, Felipe estava vomitando o tempo todo, mas pessoas que nos fortaleceram. Né? E Paulo tinha pessoas aqui que fortaleceram. O texto aqui enfatiza os que disseram para Paulo não ir. Por cuidado. Mas certamente em algum desses aqui disseram para Paulo, Paulo, se você quer ir, se você entende que isso é de Deus, vá. Então nós precisamos, com esse grupo onde nós estamos fazendo estudo, não é apenas um estudo, mas também para encorajar uns aos outros a escrever Atos capítulo 29, 30, 31, da sua história, da minha história, como discípulos, porque nós somos discípulos. O mesmo poder que estava sobre Paulo pode vir sobre nós, é o mesmo. A Bíblia diz que o Espírito foi derramado sobre toda a carne. E diante disso, eu queria, antes do Edson fazer as ponderações, eu queria orar com vocês. Eu tenho meditado sobre isso, sobre ouvir a Deus. Né? E eu falei do Bill porque eu tô ouvindo essa mensagem do Bill. O tema é Feitos para ouvir a Deus. E Paulo dá essa aula de que ele ouvia Deus, as pessoas iam para ele não ir, mas ele tinha ouvido a Deus. Paulo sabia, né? Se você continuar lendo, se você ler o Atos, você vai ver que tem um texto, eu não me recordo qual é o texto. Paulo tenta ir a uma determinada cidade e ele entende que não era para ir. E ele disse, o inimigo se opôs, e Paulo não vai. Depois ele ouve uma voz dizendo, atravessa a Macedônia e nos ajude. Então, Paulo estava em constante ouvindo a Deus, porque Deus fala em tudo isso. E uma das coisas que nós precisamos é ouvir a Deus, perceber Deus. Às vezes a gente diz assim, eu não ouço Deus audivelmente. Deus está falando conosco na história de Paulo, através da sua palavra, sobre ser corajoso, sobre entrega. Às vezes a gente diz, eu não ouço a Deus, e Deus fala conosco através de canções. A presença de Deus. Às vezes a gente está num culto e sente aquela presença, a gente não entende nada, só sente a presença, tem uma vontade de chorar, é só a presença ali, é a voz de Deus. Muitas vezes ministrando a nós que nós não estamos só. Muitas vezes a presença de Deus está ali nos encorajando, ministrando coisas que na hora a gente nem entende. Às vezes vai demorar uma semana, um mês, dias para entender. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Deus continua falando conosco. E eu queria orar conosco nessa tarde, nessa noite, com cada um de vocês, para que Deus dê graça, para que vocês percebam a voz de Deus. Senhor, eu oro, Deus, com os meus irmãos. Senhor, eu falei de Paulo. Paulo, ele não só ouviu o Senhor falar, como ele permaneceu em ouvir. Deus, nós precisamos te ouvir. Eu sei que se o Senhor quiser falar audivelmente, o Senhor fala. Mas muitas vezes o Senhor fala através da tua palavra, o Senhor fala através de canções, o Senhor fala através de pensamentos, o Senhor fala através de sonhos, e o Senhor fala através da tua presença. Eu queria que a tua presença, doce e soberana, visitasse cada um dos meus amigos agora, em lugares diferentes, cidades diferentes, mas conectados juntos agora, Deus, nessa sala virtual. Estamos unidos, e a tua palavra diz que quando estamos unidos, Deus, existe uma bênção. Senhor, é uma bênção que vem sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, e ela desce até a orla. Há uma bênção que desce, Senhor, do alto. E eu queria, Senhor, que essa bênção viesse sobre cada um. Essa presença, Deus, ardesse o coração. E cada um, Deus, talvez o que eles precisam ouvir nesta noite é permaneça.
Talvez tudo que eles precisam ouvir nesta noite é a tua voz dizendo, eu estou contigo. Talvez tudo que eles precisam ouvir é o Senhor dizendo, eu estou removendo os obstáculos. Talvez tudo que eles precisam ouvir é o Senhor dizendo, sonhe, porque eu te darei condições de construir. Talvez tudo que o Senhor está dizendo é para essas pessoas, se matricule, faça a matrícula que você quer, eu vos darei condições. Eu não sei o que o Senhor está falando com cada um. Talvez o que o Senhor está falando com eles, Deus, é o regresso. Nem sempre é prazeroso, mas o regresso é necessário. Talvez o que o Senhor está dizendo a eles, caminhe, ande um pouco mais. Talvez o que o Senhor está dizendo para eles é, espere. Eu não sei o que o Senhor está dizendo, mas eu queria, Deus, nesta noite, junto com os meus irmãos, perceber o que o Senhor está dizendo com cada um de nós. Por isso eu os abençoo. Deus, eles foram feitos para te ouvir. Deus, nós fomos criados para te perceber. O fato de que nós te ouvimos é o fato de que nós aceitamos o Senhor. Quando aceitamos a Jesus, não partiu de nós, partiu do Senhor. Foi um chamado, ardeu o nosso coração e por algum motivo nós sentimos o desejo de entregar a nossa vida. Então, se nós ouvimos uma vez, quando entregamos, nós podemos ouvir de novo. Por isso eu quero que, Senhor, colocá-los eles em um novo tempo, onde eles ouçam cada vez mais, onde eles percebam o Senhor em tudo, na tua palavra, através de canções, através do silêncio, nos sonhos. É assim que eu oro, Deus. E eu os abençoo nesta noite, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém, amém. Pessoal, que bom que você veio, que bom que você está aqui hoje conosco, que você tem perseverado nesse tempo. É um tempo muito precioso, é um tempo de Deus para as nossas vidas e é um tempo de processos. Paulo, para viver o que ele viveu, como o Ronaldo acabou de explicar, ele viveu processos. E eu costumo dizer que a vida de Paulo, em 3 estágios, nós podemos observar alguns tempos. Em um determinado momento, Paulo se preocupa em se justificar diante das acusações. Então, lá em Coríntios, ele vai dizer o seguinte: não fui inferior a nenhum dos mais excelentes apóstolos. Paulo entra em defesa do seu apostolado. Mas logo depois, a caminhada de Paulo vai caminhando para uma questão de não necessidade de justificativa para o homem, como o Ronaldo estava falando, e ele começa a se entregar totalmente a Deus, que é algo que nós precisamos fazer, começar a ouvir a Deus e ouvir menos os homens. E aí Paulo começa a dizer, aí ele diz algo que já vai mais profundo. Ele começa dizendo o seguinte: eu não fui inferior a nenhum dos apóstolos. Ou seja, mas logo após ele vai dizer o seguinte: dentre os pecadores, o qual eu sou o pior. Eu me considero o pior. E aí depois disso ele diz: não mais eu vivo, Cristo vive em mim. Você vê que a caminhada dele vai descendo para um ponto, e aí ele diz: é Cristo que me justifica. E aí ele já não se preocupa mais com essas coisas, porque ele tinha consciência do seu propósito, ele tinha consciência do que ele tinha ouvido de Deus, assim como nós aprendemos hoje. Então, que você entenda que, para que você viva aquilo que Paulo também viveu, basta você aceitar o processo de Deus de nos levar a olhar para um ponto de podermos dizer: não mais vivo eu, Cristo vive em mim. E a vida que leva ela agora, leva pela fé no Filho de Deus. Então, a importância de nós entendermos isso. E eu quero fazer uma proposta muito importante para você que está aqui, você que vai assistir essa aula. Semana que vem, não temos uma data definida ainda, mas estamos programando,
né? O Ronaldo está de jejum, né, gente? 3 dias. E aí nós estamos programando aqui um jejum juntamente com algumas pessoas que são da nossa congregação. 3 dias de jejum. Quantos aqui já jejuaram 3 dias só na água? Quase todos, né? Eu, o Ronaldo, a Simone, a Edna. Os outros não. E você que vai assistir a aula, talvez você nunca tenha tido essa experiência. E você vai ter a oportunidade de estar juntamente conosco nesse propósito, de estarmos fazendo esse jejum de 3 dias. E de tempo em tempo, nós vamos estar entrando online para estar ministrando durante esses 3 dias. Nós vamos tentar conciliar o meu tempo, o tempo do Ronaldo, o tempo do Léo, o tempo de outras pessoas, para estar trazendo a ministração, orando com vocês, auxiliando vocês, para que vocês possam vencer isso. Vencer essa limitação, porque essa limitação é só uma coisa que está aqui dentro da nossa cabeça. Quando nós propomos a fazer e buscamos em Deus, nós conseguimos. Muitas pessoas fizeram de 20 ou de 7, muitas pessoas fizeram de 21, muitas pessoas fizeram de 40, até o apóstolo Israel fez de 50 dias. 50, 52 dias. Então, é uma questão de nos empenhar. E nós vamos estar falando sobre isso no grupo, estar passando para vocês, mas nós gostaríamos que, assim, quando nós colocarmos a lista de quem vai participar, e você colocar seu nome, se você vai participar, se você deseja participar. Eu creio que todos que colocarem o nome ali vai fazer os 3 dias tranquilo. Mas aí você fala, profeta, eu tenho medo de não conseguir. Não tem importância. Põe o seu nome e comece. Não tente tirar conclusões ou tente você tentar ter uma resposta antes da hora. Simplesmente faça. Faça o que está escrito aqui nessa camiseta. Ó. Essa camiseta é uma camiseta da Nike e a frase é Just Dust. O que significa isso? Apenas faça. Apenas faça. Simples, apenas faça. E deixe que Deus se encarregue do resto. Muitas vezes nós queremos fazer aquilo que Deus vai fazer. E não fazemos aquilo que temos que fazer. Nós invertemos os papéis. Queremos fazer o que Deus faz e deixamos de fazer o que nós precisamos fazer. E muitas vezes é necessário que nós façamos o que nós precisamos fazer para que Deus faça aquilo que é a parte de Deus fazer. Então, esse convite é muito especial para todos vocês que assistirão essa aula, que estarão participando. E depois dessa experiência, você que ainda nunca fez esses 3 dias de jejum, você vai ver que é algo sobrenatural e que a sua vida nunca mais será a mesma. E daí você vai querer fazer de 7, e depois 21, e depois 40, e assim por diante. Então, quero deixar isso para vocês hoje, quero desejar para vocês uma semana de muita bênção, de muita vitória. Queria dizer para vocês o seguinte, que em breve nós estaremos estudando o livro de Romanos, também estaremos estudando o livro de Efésios, são 2 livros, 2 cartas que eu amo, né? A gente fala livro, mas são cartas. Então, são coisas assim tremendas, que não vai ser estudada só apenas biblicamente, teologicamente, mas vamos tentar trazer algo profético também, dentro da dimensão profética, para que nós possamos viver o sobrenatural de Deus. A intenção do livro de Atos, como o Ronaldo disse, é incentivar você a viver o sobrenatural de Deus, assim como Paulo viveu, os apóstolos viveram, e nós estamos vivendo, mas com a intensidade cada vez mais forte. Amém? Como ninguém tem mais uma pergunta, né? Nós vamos estar encerrando agora. Simone tem. Simone levantou a mão. Profeta, nós vamos fazer esse jejum, vai ser durante a semana ou vai ser no final de semana?
O desejo do nosso coração é de fazer da seguinte forma: nós começarmos em uma quinta-feira e encerrarmos num sábado. Ah, perfeito. Começaremos, por exemplo, de quarta para quinta à meia-noite, encerramos no sábado à meia-noite. Vai dar os 3 dias certinho. De quinta para sexta, de sexta para sábado. Vai dar 2 dias, né? Não, quinta, sexta, sexta, sábado. Tá bom. Né? Perfeito. Aqui no final de semana, assim, se der algum mal-estar, alguma coisa, se estiver na rua, trabalhando, não sei, né? Sempre quando eu fiz, é sempre no final de semana, que você está com condições mesmo para poder fazer. Tipo assim, começa na sexta, sábado e domingo. Agora, no meio da semana, então, é mudança de paradigma, mas é uma... Isso vai ser bom para você e para todos nós, para que nós possamos entender uma coisa. O sobrenatural precisa acontecer na nossa vida no dia a dia. E se nós só procuramos ambientes apropriados, deixa de ser um sacrifício. Se nós tentamos procurar um ambiente confortável ou tentamos criar uma estrutura para o agir de Deus, Deus não age sobre estruturas criadas pela mão do homem. E isso é muito importante nós entender. O que nós fazemos? Nós queremos dar aquela plena, né? É plena mesmo, aquela ajudinha para Deus praticamente fazer tudo, depois falar assim, Deus assina. E não é assim. Deus não precisa de situações favoráveis para realizar um milagre. Nós precisamos de uma situação favoráveis para realizar algo. Deus não. Deus simplesmente chama a existência e aquilo que não existe passa a existir. Amém? Então, será aí de quarta até quinta, meia-noite, de quinta, meia-noite até sexta, meia-noite, de sexta, meia-noite até sábado, meia-noite. Aí nós entregamos com a ceia online, tá? Na semana. Podendo ser esses dias, podendo ser outra data. Ainda vou conversar com o Ronaldo e ainda nós vamos estar trabalhando aí como que nós vamos fazer, quais são os horários que nós vamos entrar, tá, gente? Você que vai assistir gravado, quais vai ser os horários que nós vamos estar disponíveis para entrar, para liberar uma palavra nesse tempo, enquanto você está jejuando, para que seja alimentado espiritualmente, para que você seja fortalecido espiritualmente em meio ao jejum, tá? E isso vai ser algo tremendo, algo poderoso. Não vai ser esse é o primeiro que nós vamos fazer com vocês aqui no estudo bíblico, o Ronaldo já tem feito com alguns grupos, mas não será o último. Terá mais. Mas não faça o que eu vou te falar agora, tá? Profeta, se vai ter mais, então eu vou deixar para o próximo. Não. Faça agora. Porque a tendência, quando a gente fala assim, vai ter outros, a gente fala assim, então no próximo eu faço. Quando você faz isso, você protela, e quando você protela, você nunca faz. Amém? Qualquer dúvida, depois você pode perguntar no grupo. Queria fazer um apelo para vocês, assim, pedir para vocês, continue divulgando o curso, o grupo do estudo bíblico. Continue falando para as pessoas. Pegue as aulas e mande somente para as pessoas, porque principalmente essas 2 últimas aulas aqui, tem alguns assuntos mais fortes. Então, passe essas aulas para outras pessoas, indique para outras pessoas virem participar com a gente, ok? Então, nós vamos estar encerrando por agora. O Ronaldo já orou com vocês, né? E nós vamos estar encerrando. Eu só vou parar aqui a nossa gravação, porque fique aí para você que vai assistir gravado esse conteúdo tremendo. Deus abençoe vocês de uma forma especial.